Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março do ano de 1960, na cidade de São Paulo. Ele era filho de seu Milton da Silva e de sua mãe, Dona Neide Senna da Silva. Ayrton tinha uma irmã mais velha que se chamava Viviane e um irmão mais novo chamado Leonardo. Diferentemente de algumas celebridades que tiveram que passar por momentos difíceis na sua infância, Ayrton veio de uma família rica. Seu pai era empresário. Quando criança, segundo sua própria família, Ayrton era uma criança muito inquieta. Desde cedo, a velocidade já estava presente na sua vida. Ele gostava muito de brincadeiras em que ele tinha que correr e adorava assistir ao clássico desenho japonês Speed Racer. Aos 4 anos de idade, seu pai decide então dar um presente para o seu filho, um carrinho de kart que tinha sido feito por ele mesmo. Porém, com certeza jamais deve ter se passado pela sua cabeça que aquele presente mudaria a vida do pequeno Ayrton para sempre. Toda a sua agitação e o seu jeito estabanado fizeram com que sua família se questionasse se aquele seria o presente ideal para o garoto. Mas, assim que começou a dirigir esse kart, Ayrton surpreendeu a todos por conta da sua facilidade para conduzir aquele veículo, mesmo ainda sendo muito novo. A paixão por carros só aumentava com o passar dos anos. Com apenas 9 anos de idade, Ayrton já tinha tanta noção de como dirigir que o seu pai começou a deixar ele conduzir alguns de seus carros dentro de uma de suas propriedades rurais. A história de Ayrton nas pistas começou em provas de kart, quando ele começou a competir oficialmente aos 13 anos. Logo na sua primeira prova, ele conquistou a sua primeira vitória, e isso aconteceu em julho do ano de 1973. Em 77, 4 anos depois, ele venceu o seu primeiro campeonato sul-americano de kart. O primeiro título nacional veio um ano depois, em 1978, quando ele ainda tinha apenas 18 anos. Ele se consagrou campeão brasileiro novamente nos próximos 2 anos seguintes, 1979 e 1980. O campeonato mundial de kart, no entanto, acabou ficando no quase. Em 1979 e em 1980, Ayrton ficou somente com o vice. Mas foi durante o Mundial de 79, que aconteceu em Estoril, que Ayrton usou pela primeira vez o capacete amarelo, que dali para frente se tornaria a sua marca registrada. Naquele Mundial, havia uma regra que dizia que cada capacete de cada país tinha que ter uma pintura única. Foi então que o aerografista Cid Mosca teve a ideia de pintar o capacete de Ayrton com as cores amarela, verde e azul. Depois do vice-campeonato de 1979 e 1980, o jovem Ayrton decidiu que era hora de tentar algo novo. E foi então, no ano de 1981, que ele começou a competir na Europa. Logo no seu primeiro campeonato, Ayrton mais uma vez foi o destaque e conquistou o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600, tendo vencido 12 das 20 corridas que disputou, representando a equipe de Ralph Firman. Porém, apesar do título, com o fim da temporada, Ayrton teve que desistir do seu sonho e ir embora da Europa. E isso aconteceu porque ele não conseguiu patrocinadores para conseguir se sustentar na Europa. Além disso, sua família não o apoiava totalmente por conta dos perigos que as pistas de corrida ofereciam a ele. Tudo isso acabou fazendo com que ele abandonasse o seu sonho e voltasse para o Brasil, onde agora ele iria trabalhar ajudando nos negócios da família. Porém, a paixão pelas pistas não saía de seu coração. E então, pouco tempo depois, em fevereiro de 1982, Ayrton decide voltar para a Europa para poder continuar a sua carreira como piloto. Naquele mesmo ano de 1982, Ayrton se sagrou campeão europeu e britânico da Fórmula Ford 2000, mas agora com números ainda melhores. 22 vitórias em 27 corridas, representando a equipe de Dennis Rushing. Em 1983, Ayrton passa a disputar a Fórmula 3 e logo de cara ele vence o campeonato inglês pela equipe de Dick Bennett. Um fato curioso e que eu acredito que talvez poucos saibam é que Ayrton Senna, na verdade, não foi descoberto por nós, brasileiros, mas sim pela imprensa inglesa. Depois do sucesso que ele havia feito em Silverstone, saiu uma manchete em que o nome do circuito estava como Silverstone, como uma forma de homenagear o bom desempenho de Ayrton. Com o fim de 1983, Ayrton foi convidado para fazer um teste com um carro de Fórmula 1 da Williams. Algumas pessoas que assistiram aquele teste que ele fez contam que Ayrton tinha tanta facilidade que era difícil de acreditar que era a primeira vez que ele estava dirigindo um carro de
Fórmula 1. Apesar de ter impressionado a todos, Ayrton acabou indo para uma equipe um pouco menor, ou seja, o seu destino na Fórmula 1 seria a Toleman, em 1984. Porém, no começo as coisas não foram fáceis para ele na Fórmula 1. Ayrton sofreu um grande impacto por ainda não estar acostumado com o peso do carro e também com a duração das provas. Mas Ayrton Senna sempre exalou muita confiança e, diferente de muitos pilotos de sua época, ele se preocupava muito com o seu preparo físico e mental. Então, depois desse baque, ele buscou se preparar para dar conta do recado mais do que nunca. Foi depois do GP de Mônaco que Ayrton realmente começou a chamar a atenção de todos após ter feito uma grande corrida. No entanto, mesmo tendo ficado em segundo lugar, Ayrton ainda não estava satisfeito, pois ele acreditava e sabia que poderia fazer muito mais. Na Toleman, ele ainda conquistou mais 2 pódios naquele ano, porém, ele foi suspenso de correr pela equipe depois de quebrar o contrato ao assinar com a Lotus para disputar a próxima temporada. Ayrton chegou na Lotus em 1985. Ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Portugal daquele ano. Bandeirada para ele, Ayrton Senna! Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal em 1985. Ali, naquele momento, o povo brasileiro tinha acabado de ganhar um novo ídolo para se inspirar. Seu próximo triunfo veio no GP da Bélgica. Ele encerrou sua primeira temporada na Lotus em 4º lugar no Campeonato Mundial de Pilotos com 38 pontos e 6 pódios. Em 1986, Ayrton começa bem a temporada após terminar em 2º lugar no GP do Brasil. Pela primeira vez em sua carreira, Ayrton estava conseguindo liderar o campeonato após a conquista do GP da Espanha. No GP dos Estados Unidos, ele conquistou sua 2ª vitória no ano. Com o fim da temporada, Ayrton mais uma vez termina o campeonato em 4º lugar. Em 1987, Ayrton Senna viveu um ano de altos e baixos. Ele começou bem vencendo o GP de Mônaco e o GP dos Estados Unidos, em Detroit, e dessa forma ele conseguiu chegar à liderança do campeonato. Porém, no GP do México, Ayrton acabou rodando na pista depois de uma falha em sua embreagem. Assim, ele praticamente ficou fora da luta pelo título do campeonato, que ficou nas mãos de seus rivais, Nelson Piquet e Mansell. Mansell, no entanto, sofreu um acidente e acabou dando uma brecha para que Ayrton pudesse terminar o campeonato em 2º lugar. Porém, Ayrton foi desclassificado depois de constatarem que o seu carro tinha algumas irregularidades e por isso ele encerrou a temporada ocupando o 3º lugar com 57 pontos. Um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui no vídeo é que, apesar de todo o talento que Ayrton tinha, nem sempre ele tinha o melhor carro para correr, e isso só prova o quão genial esse cara era. Mesmo algumas vezes ficando em desvantagem por conta do seu carro, ainda assim ele conseguia superar os seus adversários através de toda a sua garra. Com a chegada de 1988, então, Ayrton Senna assina com a McLaren, onde ele teria como parceiro de equipe o francês Alain Prost. No GP de Mônaco, Ayrton estava simplesmente voando, estando com quase 1 minuto de vantagem sobre o 2º colocado, que no caso era o seu parceiro Prost. Porém, quando Ayrton tomou consciência da vantagem que tinha sobre o francês, depois de ser avisado por sua equipe, ele acabou perdendo um pouco de sua concentração e acabou batendo, e dessa forma dando a vitória ao seu companheiro de equipe. No GP do Japão, ele começou muito mal e não conseguiu largar, e dessa forma ele caiu para a 17ª posição. Mas nós estamos falando de Ayrton Senna, e ainda nas primeiras voltas ele conseguiu se recuperar. De uma forma espetacular, Ayrton dá a volta por cima e consegue chegar na liderança da corrida, e assim ele conquista o GP do Japão naquele ano. Dali pra frente, a rivalidade entre Ayrton e Prost se intensificou bastante, tanto nas pistas como também fora delas. Os dois praticamente já não se falavam mais, nem mesmo durante os treinos. Ayrton era tão focado para vencer que muitas vezes ele ficava até tarde estudando para a sua próxima corrida. Galvão Bueno relata que a obsessão de Ayrton era tão grande que houve ocasiões em que até mesmo quando eles iam jantar, Ayrton levava um mapa dos treinos para continuar analisando os dados que
precisava. No GP de Mônaco, agora em 1989, mais uma vez Ayrton abriu uma boa vantagem sobre o francês e conseguiu sair com a vitória. No GP do Japão, Ayrton e Prost colidiram seus carros depois de que o brasileiro tentou ultrapassar o francês. Ayrton ainda conseguiu voltar para a corrida depois de ter o seu carro empurrado pelos fiscais. Logo em seguida, ele foi para os boxes para reparar o carro e dali ele voltou à pista, ultrapassando o então líder Alessandro Nannini e vencendo a corrida. No entanto, Ayrton acabou sendo desclassificado depois de ter usado a área de escape para voltar à pista. Para muitos, ele foi roubado e totalmente injustiçado naquela corrida. Além disso, ele acabou sendo punido e teve a sua superlicença para dirigir suspensa por algum tempo. Tudo isso só contribuiu para que Prost então conquistasse o seu tricampeonato naquele ano de 1989. Depois daquele baque, Ayrton ficou de uma certa forma tão frustrado que chegou até mesmo a pensar em abandonar sua carreira e parar por ali. Mas, mais uma vez, a sua paixão pelas pistas falou mais alto. Em 1990, novamente no GP do Japão, a disputa entre Prost e Ayrton continuava mais acirrada do que nunca. Prost acabou largando melhor e saiu na frente, porém, logo na primeira curva, os dois, mais uma vez, acabaram colidindo e foram parar fora da pista. Desta vez, Ayrton conseguiu conquistar o seu segundo campeonato mundial. Em 1991, Ayrton iria disputar o GP do Brasil, ou seja, mais do que nunca ele queria vencer pela primeira vez dentro de casa, dentro da sua terra natal. E acredite, aquela corrida, sem dúvidas, foi uma das mais marcantes de toda a sua carreira. Mesmo depois de já ter perdido praticamente todas as marchas de sua McLaren e mesmo estando cheio de dores por conta do desgaste físico enorme que ele sofreu na prova, Ayrton foi guerreiro e lutou até o último minuto e todo o seu esforço acabou valendo muito e muito a pena. Ao mesmo tempo que gritava comemorando a vitória, Ayrton também gritava por conta das dores que estava sentindo, mas o orgulho que esse gênio trazia para o povo brasileiro realmente é algo que muito dificilmente nós iremos ver novamente. No GP do Japão, em 1991, depois de Mansell sair da pista, Ayrton já sabia que praticamente o campeonato estava em suas mãos, mas mesmo tendo a chance de vencer a corrida, ele preferiu deixar o seu então companheiro Berger passar e conquistar a sua primeira vitória. Então, com o fim da temporada, em 1991, Ayrton Senna conquista o seu tricampeonato mundial e é recebido com muita festa pelos brasileiros ao retornar para o Brasil. No GP de Mônaco, em 1992, Ayrton travou uma disputa épica contra Mansell, que sem dúvidas tinha um carro muito melhor do que o dele. Ayrton venceu aquela corrida, mas quem terminou a temporada como campeão foi o próprio Mansell. Naquela altura do campeonato, Ayrton estava um pouco desanimado com a McLaren, então ele tentou entrar para a Williams. No entanto, isso acabou não acontecendo, e o motivo dele não ter conseguido assinar com a Williams foi porque o seu grande rival Prost estava nessa equipe e tinha um contrato que proibia que Ayrton fosse o seu companheiro. Na temporada de 1993, Ayrton teve um desempenho simplesmente histórico no GP de Donington, que aconteceu na Inglaterra. Ele começou em quarto e logo caiu para a quinta posição. No entanto, mesmo antes da primeira volta ser completada, Ayrton já tinha se recuperado e assumiu a ponta. Mesmo com as condições não tão favoráveis da pista, já que naquele dia estava chovendo, Ayrton fez uma corrida simplesmente histórica. Então, depois de conquistar 3 campeonatos com a McLaren, Ayrton Senna se despede de sua equipe. Nesse momento, começaram a surgir alguns boatos de que ele, inclusive, estaria prestes a se aposentar. Mas, na verdade, Ayrton já tinha sido até mesmo procurado pela Ferrari, só que o seu destino acabou sendo uma antiga conhecida, a Williams. E então, finalmente, em 1994, ele assina com a Williams. Depois de algum tempo sem vencer o campeonato mundial, Ayrton tinha como ambição vencer mais 2 mundiais para só depois ir para a Ferrari, onde ele tinha como objetivo encerrar sua carreira.
Mas, infelizmente, em 1994, o sonho de Ayrton Senna e de muitos brasileiros terminou no dia 1º de maio daquele ano. No GP de San Marino, que aconteceu na Itália, Ayrton Senna morre aos 34 anos. Ele, infelizmente, perdeu o controle do carro depois de ter entrado em uma curva. Seu carro se chocou de forma violenta contra o muro da pista. Ayrton ainda conseguiu reduzir um pouco a velocidade quando sentiu o descontrole do veículo, mas isso não foi o suficiente. A TV ainda conseguiu pegar Ayrton fazendo um leve movimento com sua cabeça, o que para muitos era um sinal de que ele estaria bem, quando na verdade ele tinha acabado de sofrer um dano cerebral grave. Ayrton foi levado às pressas para o hospital de helicóptero, porém, infelizmente ele não foi capaz de resistir, e poucas horas depois, Ayrton Senna foi declarado morto. O seu acidente acabou acontecendo por uma falha mecânica em seu carro. Aquele momento, sem dúvidas, foi um dos mais tristes da história do esporte. Muitos, na hora do acidente, acharam que Ayrton estavam bem, pois não tinham uma verdadeira noção da gravidade do que tinha acontecido. Mas, quando a notícia veio à tona, o Brasil inteiro ficou em prantos. Crianças, adultos, idosos, todos amavam Ayrton Senna. O domingo, que antes era considerado um dia chato e monótono, passou a ser um dia praticamente sagrado, pois nesse dia Ayrton Senna iria correr, então todos faziam questão de levantarem mais cedo. Se assim como eu, você também não era nascido nessa época, saiba que a morte de Ayrton Senna teve um impacto tão grande em nosso país que o governo brasileiro declarou 3 dias oficial de luto. No seu velório, milhões de pessoas acompanharam o seu cortejo. A maioria dos pilotos da Fórmula 1 da época também estiveram presentes no seu funeral. Até mesmo a mídia internacional se emocionou ao anunciar a morte do que para muitos é considerado simplesmente o maior piloto de Fórmula 1 que já pisou neste planeta. Até mesmo quando o Brasil venceu a Copa do Mundo de 1994, os próprios jogadores da seleção decidiram prestar uma homenagem a ele. Ayrton Senna tinha um lado que poucos conheciam. Além de ter sido uma das maiores inspirações para quem deseja alcançar o sucesso, ele também era um homem que possuía um grande coração. Ele já fez muitas doações para instituições de caridade ou até mesmo para pessoas que precisavam de ajuda. Mas Ayrton sempre gostou de ajudar as pessoas em silêncio. Nem mesmo sua família e seus amigos mais próximos tinham conhecimento de seus atos de caridade. Antes de morrer, ele criou o Instituto Ayrton Senna, uma organização voltada para ajudar crianças pobres brasileiras. Depois que morreu, ainda descobriram que ele havia doado uma grande parte de sua fortuna para poder ajudar crianças necessitadas. Cerca de 400 milhões de dólares.